Pessoal, estamos de volta aqui, ó. E com a convidada especial, a Flávia, tá? Quando eu falo assim pra vocês, ó, aqui não tem muito script não, porque não tem como, né? Sim, não tem como ter script. Aqui é vida real, tá? Então eu vou passar aqui pra Flávia, tá bom? Pra dizer como é que é a sua vida, Flávia. Diga pra mim como é que é a sua vida. Boa tarde a todos. Bom, minha vida, acho que vocês viram um pouquinho como é, né? Sim. Cheguei aqui, eu tenho um filho autista, 23 anos, adulto. Bom, nesse momento ele está querendo apertar todas as minhas costas, mas enfim. Não é fácil, tá? Assim, eu amo o meu filho, amo demais, né? Mas assim, não vou falar que não é dolorido, porque é. Sim. Né? Mas não por ele. Tá? Não pelo Davi, pela sociedade. A mãe de um autista, ela tem que ser advogada, tem que ser pedagoga, tem que ser cientista, tem que ser mãe e tem que ser educadora. Não tô acreditando. Filho. Pode ficar tranquilo, né? Ele quer pegar na Não pode. Não pode, filho. Ô, gente, ó, isso é um pouquinho que a gente vive, tá? Espera aí só um pouquinho. Davi vai para lá agora. Não. Ai. Não pode. Então, são essas coisas que acontecem com a gente todos os dias e toda hora. Então, quando o Davi, ele nasceu, quando falaram que ele tinha autismo há 23 anos, eu falei, mentira, né? Mas aí ele vai melhorar, o diagnóstico não era fechado naquela época, né? Então a gente tem que ter a esperança, assim, graças a Deus que hoje está muito melhor do que antes, né? Mas ao longo da vida eu percebi que nossos filhos são assim, eles são assim. A sociedade tem que se adaptar a isso. Sim. E eu costumo a dizer que os autistas somos nós do avesso. Porque tudo que um autista faz, nós fazemos. Deu crise. Quantas crianças dão crise? Só que eles não têm o filtro sensorial, né? Não tem nem sensorial, nem perceptivo. E não segue regra. Ele vai fazer o que ele quer. Sim. Então, assim, eu costumo dizer, olha, mãe, para as mães, para todo mundo, você sai de casa, você pega um trânsito, tem buzina, tem cheiro de gasolina, são vários estímulos e você vai lá, né? Aí você chega no lugar no seu trabalho. Aí no seu trabalho tem vários tipos de perfume, às vezes o seu chefe te dando bronca, a sua colega fofocando, né? E você vai. Você volta e passa por aquele transtorno todo. Você chega em casa, tá os seus filhos, seu marido, aí um dos meninos pega um copo d'água e joga no chão. O que você faz? Você estoura. Fica sem paciência, estoura. Por quê? Por tantos estímulos que você teve pelo dia. Eles não. Como eles não têm esse filtro, eles vão estourar na hora. É isso mesmo. Na hora. Então eu costumo dizer que eles vieram para mostrar que está tudo errado. Sabe, assim, o Davi fala muito mais sobre mim do que dele próprio. Então, é aquele negócio, às vezes, o ser humano em si, normal, ele não tem essa capacidade de estourar, mas ele guarda muita coisa, né? Então, assim, o autista não, ele já solta. Então, a gente, às vezes, suporta para depois dar aquele grito de socorro, né? E pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Você vai, às vezes, para um dentista e você pode brigar com o atendente, né? Eles não, eles vão mostrar o problema na hora. Exatamente. A desregulação na hora, né? E eles falam muito mais de mim. Do que dele mesmo. Ele mostrou que eu sou extremamente crítica. Eu era preconceituosa, apesar de tratar. Eu me acho uma pessoa muito bacana, mas eu era preconceituosa. Por quê? Porque a partir do momento que o meu filho saía com a mãozinha pra cima, fazia assim, o que eu fazia? Né? Ué, se eu não. Por que eu fazia isso? Porque eu estava preconceituando o que os outros vão pensar. Isso. Entendeu? Então eu já estava pensando pelos outros, né? Quando eu falo de preconceito, é isso. Você preconceituar, né? Você
achar que os outros vão pensar, por quê? Porque você estava pensando. Isso. Então, assim, o que levou a você, tipo, já estar vivendo... Você vive essa situação com teu filho, você teve o teu filho e tal, teve que passar por essa situação, mas, assim, o que trouxe você hoje a criar um projeto? Para trabalhar com... Assim, embora, tipo assim, não, aí eu sei, você vai dizer, não, por causa dele, mas assim, eu falo assim, você ter essa iniciativa de poder ajudar outras pessoas, né, de poder trazer essas mães, assim, e dizer assim, ei, vocês não estão sozinhas, né, sim. Eu quero estar junto com vocês. E eu vou falar o seguinte, a ideia... Puxa um pouquinho mais o microfone. A ideia, primeiro, veio por uma ideia muito... Uma ideia muito individual. Nasceu porque ele não tinha nenhum atendimento. Ele não tinha socialização. Eu queria que meu filho fosse incluído. Então, a partir de um momento de uma necessidade individual, eu pude ajudar várias outras mães. Sim. Então, assim, tudo que uma mãe de autista quer é ver seu filho sociável, com amigo. Né? Então, eu lembro quando eu fiz o projeto, era Pirilampo, foi Nova Colina. Eu lembro, não sei se vocês já ouviram falar no Dorothy. Sim. Foi lá. Eu lembro que estava começando o Dorothy, só tinha aqueles barracos de madeirite. E o Davi gosta de terra, né? E cavava, né? E eu falei, filho, então vamos para lá, né? Aí estava fazendo aqueles negócios do terreno. Eu falei, não, filho, vamos para lá. Aí eu coloquei ele estava cavando o buraco dele. Veio um menininho de lá e falou, tia, se eu brincar com ele, ele vai me bater? Eu falei assim, olha, bater não vai não, mas se ele levantar a mão para cima, você corre. Mas pode correr. Pode correr. Aí eles começaram a imitar o Davi. Aí o Davi jogava areia pra cima, ele jogava e começou a socialização. Aí um deles falou assim, tia, vamos abrir uma escolinha? Eu falei, então vamos fazer uma escolinha aqui? Aí daí a gente foi lá para o centro, para a escola classe aos sábados, né, lá de Nova Colina, e a gente fez nosso primeiro programa, o Terapeuta Mirim. Muito legal. Onde uma criança estimulava o Davi. Porque eles precisam de par. Eles precisam do outro, de um neurotípico. Sim. E é o que eu falo para todas as professoras. A gente não tem que fazer ele viver a nossa vida. É muito mais fácil a gente trazer os neurotípicos para fazer parte, para conhecer um pouquinho a vida deles. Porque eles são assim. E eu vi também lá no seu Instagram que vocês trazem também um trabalho de... não só de socialização, mas também de como é que fala assim... Você consegue fazer com que eles façam aqueles joguinhos, conhecer as letras ali. Eu vi lá que tem algo assim, tipo, ensinando eles a diria assim, um comportamento, mas tipo de forma bem... lúdica. Isso, bem Exatamente. legal. Uma forma que eles conseguem ali impor as coisas, né? Eu vi ali os joguinhos ali, as cores, né? Sim. Eu achei muito interessante. Outra coisa que eu falo muito, só um pouquinho, filho. Já estamos indo. Uma coisa que eu falo muito, a gente fala que eles são inflexíveis. Mas nós também somos. A pessoa aprendeu a brincar com o carrinho assim, ó. Né? Fazendo assim. Eles viram o carrinho e começam a brincar de outra maneira. Por que o jeito do outro é certo e o meu não é? Então, por que tem que fazer do meu jeito? Então, o nosso trabalho é o seguinte, a gente entra no mundo deles e depois convida eles a conhecer o nosso mundo. De uma forma lúdica. Sabe? Então, assim, é o que eu falo. Eu acho que tem muito capacitismo, tá? E outra coisa também, o que cansa a gente, quando a gente vai para a escola, tudo é culpa da mãe. Poxa, como eu falei, a gente tem que ser cientista, pedagoga, tem que correr atrás dos direitos, Aí fala, mãe, tá acontecendo alguma coisa em casa? Mãe, o seu filho está na fome, o seu filho está na piscina, o seu filho está... Gente, a maioria das mães às vezes tem que pensar o que vai comer. Sim, verdade. Sabe? Então isso eu acho muito cruel para uma família. Nós sabemos tudo que a gente tem que ser feito.
E já foi feita uma pesquisa que o estresse de uma mãe atípica é igual ao de um soldado de guerra. Sim. Na guerra. Então, assim, hoje eu falei pra você viu o tanto que eu atrasei, né? Sim. Eu não durmo, eu durmo um dia sim, 2 não. Um dia sim, 2 não, porque ele não dorme. Você viu que ele estava machucado. Sim, ele tava machucado. Isso acontece não só comigo, acontece com a maioria das mães. Aí quando a gente chega no lugar, a gente é cobrado. Sim. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Outra coisa também que eu queria até perguntar pra você, porque é lógico que as despesas são altas, né? E muita, né? Eu imagino tanto que deve ser. Como é que é a ajuda do Estado? Você pode falar, seja sincero, tá? Sim. Esse aqui é um espaço no qual você pode falar o que você quiser. Se tiver ajuda, tá tudo certo, agradece. Se não tiver ajuda, minha filha, aqui não tem filtro. Tá, gente, aqui eu vou até batizar aqui esse podcast com... Sem filtro. Sem filtro, como o Davi. Então fala aí, o que você acha que precisa melhorar em relação ao incentivo mesmo de políticas públicas do Estado? Primeiro, o Estado não está dando conta nem dos neurotípicos. Né? Você vê aí o CAPS, Sim. Você vê aí os hospitais. Quem dirá aos atípicos? Não tem. Na teoria é maravilhosa, mas na prática não existe. Exatamente. Por isso que eu fiz o CREAF. Eu estava fazendo o papel de um deputado distrital. Por quê? Qual que é o papel do deputado distrital? Fiscalizar as leis que já existem. Sim. Nenhum fez isso. Então, a mãe, eu estava fazendo no CREAF o papel que o Estado teria que fazer. Oferecer fono, apoiar as mães quando as mães estão sendo negligenciadas na escola ou na saúde. Gente, eu estava fazendo isso tudo sem um incentivo. Levei meu projeto para os 4, 5 deputados. Nada. Vou dar uma emenda. Né? Mas tem aquela burocracia, não dá, tudo bem. Vamos supor, tá faltando documento aqui. E você, deputado, como Sim. uma pessoa, como ser humano, o que você fez pelo CREAF? Você ganha uns R$34 mil por mês. Tem mais uns 5, 6 deputados que ganham. Conhece você como pessoa. Por que você não deu R$100? Por que você não adotou um autista? E a maioria deles são da cidade, né? Sim. Esse que é o grande problema. Eu estou falando da cidade, porque, Sim. né? Então, assim, não há... Flávia... Repete de novo aí pra mim. Onde você mora pra mim? Nova Colina. Nova Colina. Pra quem não sabe, gente, Nova Colina fica em Sobradinho. Então, na hora... agora eu vou falar mesmo, porque aqui é o espaço é meu, eu falo o que eu quiser. Na hora de você votar, a gente tá chegando na época de eleição. Entendeu? Vai passar um bocado de gente lá, deputado lá na Nova Colina. Eu não tu voto sabe, em né? deputado, em candidato, só voto em pré. Um bocado de gente vai passar lá. Aí vão beijar um bocado de gente, né? Essa é a hora da gente mudar. Se você não renovar, vai ser a mesma coisa. Com certeza. Vai ser a mesma coisa. É por isso que o intuito aqui do podcast é de falar aquilo que de fato mesmo está acontecendo na realidade. Teve uma pessoa que falou bem assim, vocês deveriam fazer script para poder apresentar os convidados. Eu falei, moço do céu, como é que eu vou fazer script? Isso aqui é vida real, gente. Aqui não é brincadeira. Não, filmagem? Não, tá filmando. Se você... Tá filmando, mulher. Se você me autorizar, eu gravo, eu posso. Pode gravar, você não fez, né? É porque, na Pode verdade, gravar. Não, já tá sendo gravado. Se você me autorizar, eu posto. Pode postar. Pode postar? Então tá porque, bom. assim, Ó, Davi, você tá sendo gravado. É a realidade, né? Então, assim, a gente vê que realmente, assim, o comportamento dele, né, não é algo assim que, você faz isso só em casa, né? Não. Então a gente vê que... É o tempo todo. Né? Toda hora toda não tem. Então, assim, não se preocupa, né? E assim, Flávia, é interessante porque eu dei uma olhada, né, lá no teu projeto e vi coisas muito, muito, muito legais mesmo. Que até assim, vamos supor assim, para mães normais, né, como a gente que tem os nossos filhos saudáveis, seria difícil.
né? Mas para vocês que, tipo assim, já estão, né, nessa função, e eu falo para você assim, não que, tipo assim, porque você tem filho saudável e tal, e não entende o que a gente passa, a gente entende o que vocês passam, tanto que o Seja Forte, ele tem esse objetivo de trabalhar com mulheres justamente para entender as mulheres, né? Igual o Júnior perguntou para mim, ele falou que eu trabalho com 39 TPMs, né? Então, assim, porque a gente vê o sofrimento das mulheres, e não é só assim, em relação aos filhos, é marido, é trabalho, aquela cotidiano, autoestima, né, pessoal. Então, assim, a mulher, ela já tem ao todo aquele, como é que fala? Aquele sofrimento, né? Então, assim, falar da mãe atípica, né? Pra mim, assim, eu falo pra você, assim, é algo, assim, extraordinário. Porque, assim, na verdade, o meu projeto, ele é isso. É conhecer realmente, né, as mulheres e realmente fazer parte disso, né? Então, quando você me chamou para poder estar lá junto com vocês, eu não pensei duas vezes. Porque a minha filha, ela trabalha com crianças como seu filho. Ela trabalha lá na 14, na escola da 14. Já estudou lá. Então, a minha filha trabalha lá. Então, como eu não poderia fazer parte desse projeto, né? Então, assim, hoje a minha filha, ela começou como monitora na escola, cuidando de 2 alunas cadeirantes, né? E ela simplesmente, assim, se apaixonou. Quem não se apaixona por isso? Ela falou assim, mãe, é algo que eu nunca esperava na minha vida, né? E hoje ela tem a minha netinha, que, tipo assim, graças a Deus é saudável, mas que ela, tipo assim, eu quero levar isso para a vida da Elisa. Sim. Eu quero que ela entenda que não existe só crianças normais, mas que tem crianças também que passam por essa situação, mas que não são diferentes, que elas podem também interagir, porque é igual eu falo assim, a partir do momento que você conhece ele, que você entende ele já não vai ser, como é que fala, uma criança difícil, você vai entender como lidar com ele, respeitar, né? E hoje ela trabalha com essas crianças e ela tem um amor muito lindo, muito grande por elas, né? Então, assim, hoje, assim, igual ela falou assim pra mim, esses dias ela mandou, mãe, a gente tava aqui, porque assim, tem crianças que eles têm uma limitação, e eles chegam àquela alimentação que, tipo assim, que a qualquer momento eles podem morrer. Então, assim, lá onde ela trabalha, só em 6 meses faleceu 2 crianças. Então, para ela, ela sentiu. Ela sentiu, ela falou, mãe, eu fiquei muito triste, eu tô muito triste, porque eu convivia com eles, eu tava ali com eles, eu participava dali junto com os pais, né? Então, assim, hoje eu falo pra você assim, hoje não é porque eu sou uma mãe normal que eu não que, tipo assim, eu sou uma mãe normal, mas assim, eu falar pra você que pra mim é uma satisfação poder realmente conhecer vocês de perto, cara, isso não tem palavras, não tem, sabe assim, é algo de Deus mesmo, porque eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Exatamente. Então, assim, eu tava falando pro Júnior, o nosso objetivo é o quê? Ajudar pessoas, né? É ajudar pessoas. Então, assim, hoje eu poder fazer parte disso é algo assim, eu vou dizer pra você assim, que é algo assim sobrenatural. Porque eu quero realmente poder estar perto de vocês, poder entender um pouco de vocês, porque não é fácil pra gente ter filhos. Por exemplo, não é porque o seu filho é assim que o nosso filho também não dá trabalho. Sim. Né? Nossos filhos também dá trabalho. Eu falo isso, né? De forma consciente, então, né? assim, né? Não, e eu falo demais. Não é? E sabe o que eu falo? Eu falo não assim, chega a ser diferente. Esse daqui, ó, eu tenho certeza que eu não vou esperar um telefonema falar que ele foi para uma festa, falar assim, seu filho não voltou por causa que brigou e morreu. Exatamente. Porque se a gente for pensar nos jovens, né? Ainda mais assim, de 17, né? Gente, eles brigam, eles dão surto, eles batem mãe, eles brigam na rua, sabe, com facada. Tem menino que tá dando facada. Sim. Mas o problema é o autismo? Não. Não é.
Então, assim, tudo, a gente não tem que ficar preconceituando o autismo, né? Porque chega e fala assim, ó, o Davi vai ficar assim com essa mãozinha, vai ficar... vai. Mas tem outro que vai olhar para você e vai querer te esmurrar, fazer um bullying. Sim. E qual que é pior? Entendeu? Então, assim, o autismo, ele simplesmente vê um mundo diferente, sente um mundo diferente. Precisam de limite? Precisam. Mas a forma de você impor limite é diferente. Por quê? Porque se você... O Davi... É Davi sendo Davi, né? Eu lembro que eu falei pra vocês que ele ficou com a mãozinha, o tio não gostava. Aí aquela mãe que todo mundo faz, né? Daquele biscãozinho assim, deve ser, para com isso, né? Porque eu não queria, né? Aparecer, né? Que ele tava aparecendo. Menino... Depois daquele beliscão, esse menino foi pra cima de mim, me jogou no chão, puxou meu cabelo. Pra quem não queria aparecer, foi um show completo. Depois disso, eu falei, nunca mais eu faço isso. Tá com a mão pra cima, eu fico com a mão pra cima também. Vamos, filho, vamos junto. Vamos, eu não tá fazendo nada. Sim. Não é feio, sabe? Eu vou no mercado, ele fica escutando patati patatá alto. Meu filho escuta patati patatá, outro escuta rap, outro escuta pagode. Qual o problema? Não tem. E até porque, assim, Flávia, é igual eu falo assim, o ser humano em si, ele já tem aquela mania de repreender, de se preocupar, de como é que fala? Ter aquele... como é que chama? Racismo, né? Preconceito, né? Então, assim, o que aconteceu? Independente de você ter seu filho assim, eu tenho uma aluna minha que ela, por causa da filha, né? Assim, ela, tipo, sofreu algo no supermercado, né? Onde... uma moça adulta, né? E a moça começou a rir do cabelo da filha dela, porque o cabelo afro e tal, e a menina começou a rir do cabelo da menina e tal, e nisso a menina começou a chorar, porque tipo, ai, cabelo feio, não sei o que. Então, assim, aquilo ali, ou seja, fez com que ela disse que na época usava o cabelo dela liso, porque o cabelo era afro e ela usava liso. Mas quando ela viu a pessoa falando da filha, ela disse que caçou uma briga. Não sou. Peraí só um pouquinho que ele... Não briga. Ó, tá feio, cara. Não briga. Por que você tá brigando? Hã? É feio, muito feio. Pode ir pra lá. Senta pra lá. Não, tá? Parou. Gente, é desse jeito, viu? Então, tudo bem. Eu também te amo, né? Como é que você entende ele pelo olhar, pelo gesto? É como? Ele ensinou uma nova forma de comunicação. Você falou bem assim, eu também te amo. Ele fez um gesto. Eu te amo, esse daqui é xingando tudo quanto é nome. Então ele já tá agoniado já, né? Já tá agoniado. Aí até já vai, né? Então finaliza aí, resume. E quando ele levanta os braços? Porque ele já tá também agoniado. Agoniado, né? Então vamos respeitar o Davi. Então, assim, pra resumir, gente, tá vindo muito autista. Daqui a pouco o mundo vai ser dos autistas. Sim. Se a gente não mudar, não adianta mudar eles. A gente tem que mudar. Sim. Porque é uma condição. A gente tem que estimular, tem que ir para fono. Não coloque ansiedade nos pais. Porque os pais não podem fazer tudo. Os pais estão morrendo. Os pais estão suicidando. As mães estão suicidando. As mães não estão dando conta dos filhos. Olha o que aconteceu com o caso do Samuel. Aqui em Sobradinho, eu conheci o Samuel. Sim. Todo mundo tacando pau na Bela. Eu sei o que a Bela, a mãe dele, sofreu. Porque correr risco de vida era... Qual vida? Aí uma pergunta. Qual a vida é mais importante? A do filho ou da mãe? Ele podia matar sem querer. Sim. Eu já vi mãe, tem casos de mãe indo pra UTI, porque a menina empurrou ela bateu a cabeça no banheiro, na privada, e foi pra UTI. Nossa. Entendeu? E onde que está o governo? O que o governo fez? O autismo é desde 1911, tá? O primeiro caso do autismo é estudado, né? Então, assim, não é um caso novo, não é um transtorno novo. O Davi tem 23 anos, todos os políticos, desde os 5 anos, quando a Berenice Piana foi fazer a primeira audiência pública, graças a Deus, com Paulo Paim na época, tudo que aconteceu hoje foi dito naquela época.
Então não é um caso novo. E o que estão fazendo? Graças a esses, os adultos, as mães, assim, eu tô acabada, assim, que agora os pequenos que estão vindo têm alguma coisa para eles. Porque para os adultos não tem nada. A única coisa que tinha para os adultos aqui em Brasília, que era o AMA, foi fechado. O governo fechou. E até porque, assim, parece que tem aquela noção, assim, que eles são criança e que eles não vão crescer, Não né? vão crescer. Então, eu vi um caso de uma mãe que ela fez um quarto e ela colocou grade. Sim. Porque ela tinha que botar comida para ele, porque se deixasse ele fora, ele não comia, ele quebrava. E a mãe, ela já estava assim, chorando, desesperada. Ela estava na grade pedindo socorro, porque não podia soltar ele. Eu aconselho. Não podia soltar. Porque o que eu aconselho? Porque quando estão em surto, Davi não, graças a Deus. Que a mamãe corre aqui a primeira a correr e deixa aí ver a cama, né? Enfim. Mas tem autista que vai para cima, quebra tudo. Ela não tinha móveis dentro de casa que ele quebrava. Ela disse que o quarto de grade que ela tinha feito para ele quebrou a cama, ele quebrou tudo. Sim. Então ele ficava no chão. Sim. Aí ela disse que muitas pessoas via aquilo ali e tratava como maus tratos, mas na verdade era o que ele fazia. E muitas pessoas não entendiam. Agora, aí eu pergunto para você, o que é maltrato? A gente teve, em 2022, teve um caso muito parecido com o Samuel, esse da grade. Eu falei para a mãe, coloca a grade no quarto. Porque chamou o SAMU. Esse menino ficou 15 dias preso numa maca no hospital de Sobradinho. Cheio de remédio. Aí não é maus tratos. Agora, quando coloca uma grade para se proteger, ele passou o surto dele ali, tá ali, ó. Passou, não tá deu o surto de novo, tá ali. Aí vira maus tratos. É porque quando é criança, aí você tem um controle. Sim. Mas adulto, ele já não cresce, tem. já tem força, Não né? tem. Então, assim, então, assim, O assunto é tão bonito, vai discutir. é porque é um assunto que realmente mexe, né? Interessante, né? Então, assim, o que acontece? Então, assim, eu vi também um pai que ele estava desesperado, que a mãe abandonou o filho com ele e ele criou a criança daquele jeito e tal, mas o menino cresceu. E aí ele teve que colocar uma corrente no pé dele e deixar ele na corrente. Porque, assim, se ele soltasse ele ia pra cima do pai, ele quebrava tudo e ele falava assim, eu amo o meu filho, mas eu não tô conseguindo lidar com Mas aí eu falo uma coisa também. Eu sou aquela mãe raiz, né? Eu falo para todas as mães, enquanto é pequeno, você pode colocar limite. Porque por trás do autismo existe um serzinho aqui, Sim, ó, com a personalidade dele. Sim. Pode ser nervoso, pode ser egoísta, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Existe. Então não é porque é autista, não tem que ter limite. Sim. Eu falo, então, mas o limite você tem que colocar do jeito, ele vai dar crise, ele vai fazer o que for, você vai, abraça ele, acalma, né? Imobiliza e tudo. Sim. Não cede o que ele quer. Porque eu falo, falta de educação é uma coisa, desorganização sensorial é outra. Porque, por exemplo, esse daqui, ele não podia, quando ele era menor, ele não podia ver o farol de um carro. Ele acho que foi atropelado já umas 2 vezes, graças a Deus, não, né? Porque ele corria e ia pra cima de carro, né? Então esse ambiente muito iluminado pra ele estranhou. Ele ia pra cima. Aí o que eu fazia? Eu corria atrás, não deixava, dava umas palmadinhas no bumbum. Quando ele não faz isso de desespero, né? Porque você vê, né? Aí isso daí você toma, né? Aí agora aí chega um menino, né? Apesar dele fazer isso até hoje, tá, gente? Mas eu vou morrer falando, educando ele, mas ele faz. Aí chega, deixa ele pegar uma balinha. Não pode. Não pode. Porque se você Se puder tu normalizar tudo isso aí, pronto. no dia que não puder, ele vai virar o bicho. Sim. Entendeu? Porque eles não têm esse raciocínio que a gente tem. Sim. Né? Então, a gente tem o Davi, hoje o Davi não vira bicho. Quando eu falo, só fala assim, nem pensa. Aí ele para. Tudo bem se eu virar as costas, ele vai lá, vai e pega. Sim. Mas assim, ele sabe que não pode. Sim. Então, enquanto é pequeno, dê limite. Porque assim, não dê. Medicação. Tem menino dando crise com 5 psicotrópicos.
É psicotrópico que você te fala? Os remédios normais? Não sei, eu não vou falar porque eu não estou falando sei, mas eu vou colocar aí. Os tarja preta, pronto. Os tarja preta. Então, assim, 5, e tá dando problema. O Davi não toma nenhum. Minto, ele toma a cannabis. Sim. Né? O tema depois a gente vai falar desse. Aí eu vou apresentar a vocês a Edna, do Instituto Influência, que é daqui, só que ela é da Ceilândia, que ela faz, é uma mãe, que ela estudou todos os tipos de cepa para o filho dela, que é autista, e o meu se deu bem. Pois é, então assim, Flávia, a gente agradece por você ter vindo, você esclarecer pra gente, né? Porque é importante, não vai ser a primeira vez, eu creio que a gente vai chamar você novamente, né? Porque é um assunto que mexe com a sociedade, né? É um assunto que a sociedade, ele precisa conhecer, precisa realmente saber, até pra gente poder trazer esse respeito para gerações novas que estão chegando, né? Então, assim, é muito importante. Ontem mesmo eu estava dentro do ônibus e você vê as crianças saindo da escola, né? Crianças normais, mas que ao mesmo tempo são crianças mal educadas, são crianças que, infelizmente, né? É igual eu falo, o celular, ele tira essa responsabilidade dos pais, né? É o que acontece hoje em dia, infelizmente. E aí eu vi um menino dentro do ônibus que ele olhou pro outro, porque o outro era magrinho e tal, e ele olhou pro outro e perguntou assim: por que você tem essa orelha grande? Ai. Então, assim, isso é algo, assim, que eu fiquei, assim, eu quase que se intrometeu. Se intrometi, mas aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, se eu fizer isso, eu vou acabar arrumando uma briga dentro do ônibus e não vai ser legal, né? Mas aí, tipo, eu esperei uma oportunidade, eu queria ter esperado uma oportunidade para mim poder falar com ele particular, né? Que não podia fazer isso e tal. Então, a gente entende que os pais, eles não trazem isso para os filhos. Olha, se você vê uma criança assim, você não conhece, mas você precisa respeitar, você precisa entender que você não sabe por que ele é assim, por que ele passa por isso, né? Então, os pais, eles têm que ter isso. As minhas filhas, eu tenho 3 filhos, eu tenho a Érica, a Ruthelle e o David. E os meus filhos, desde pequenos, eu sempre ensinei a eles a respeitar. Respeitar sempre o outro. Falei pra elas, minha filha, mãe, por que fulano é assim? É assim por causa disso, isso e isso. Então, trata com amor, trata com carinho, né? Tanto que o meu filho, eu falo pra ele, filho, você vê uma pessoa na cadeira de roda, vai lá, conversa, dá um carinho, dá uma atenção, né? Pode então, brincar, assim, brinca o meu com filho, ele é gente. super carinhoso. Então, sempre que ele vê alguém assim, ele se aproxima, ele fala, ele quer saber, tipo assim, brincar, dar atenção. Então, ele é muito atencioso, né? Porque eu ensinei isso pra eles. E eu sempre falo, se você não pode ajudar, então não atrapalha, né? E graças a Deus, a gente tem, eu no meu caso, eu tenho trazido isso pra vida dos meus filhos. Tanto que pra você ver, a minha filha, ela trabalha com essas crianças e ela tem um carinho muito lindo, muito maravilhoso, né? Então, assim, eu só tenho agradecer, tá? Pela sua presença, pela vida do Davi, né? E dizer que é muito gratificante ter você aqui. A gente fazer parte uma da vida da outra. E outra coisa, gente, o Léo Goleiro vai estar, né, com você, né? A gente vai hoje 2 horas. A gente vai hoje 2 horas, tá lá com vocês, com o Léo, e aí a gente vai também participar do evento lá com vocês. Vai ser muito bacana, né? Eu agradeço vocês, né? Desde já. E então, vai assim, só gratidão. Outros, né? Já tá expulsando a mãe. Então tá bom. Quero agradecer você, tá? Pela oportunidade, tá? O Davi também. Vocês. Tá bom? E à tarde a gente vai estar lá com vocês. Tá bom?